Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar das funções das proteínas e da estrutura tridimensional delas. Então, qual que é o objetivo da nossa aula? Entender como são formadas as proteínas, conhecer as suas funções, estruturas e analisar fenômenos a elas relacionados presentes no cotidiano, né? Então, por final, a gente vai conseguir observar alguns fenômenos e analisá-los aplicando os conhecimentos que a gente vai adquirir agora. E o conteúdo que a gente vai ver estão nesses tópicos, né? Por que a gente deve estudar proteína, né? Por quê? Será que é muito importante? Bom, em massa, no nosso organismo, elas fazem parte de 15% da composição média, né? Então, é bastante se a gente for considerar. E elas têm várias funções no nosso organismo, né? Elas estão presentes no cabelo, na pele, nos olhos, nas unhas, fazem parte da composição de hormônios, das enzimas, né? Então, elas têm bastante importância no nosso organismo, né? Sem as enzimas, algumas reações do nosso organismo nem poderiam acontecer. E a gente obtém elas através da alimentação, né? Dos aminoácidos. Então, só para a gente relembrar, né, do que a gente já viu anteriormente, o que são os aminoácidos, né? Eles são moléculas, né, que têm um carbono quiral, né, e um grupo amino aqui e um grupo carboxílico, né, da função de ácido carboxílico, o grupo carboxila. E tem a cadeia lateral, que é o que difere um aminoácido de outro, e tem o hidrogênio também, né? Então, geralmente esse carbono aqui ele tem 4 ligantes diferentes. Bom, quando dois aminoácidos se juntam, né? Sempre lembrando aqui que eles estão em pH 7, pH do nosso organismo, esse grupo carboxila vai estar desprotonado e o grupo amino vai estar protonado. E é sempre nessa direção, o grupo amino nessa localização aqui à esquerda e o grupo carboxila à direita. Quando dois aminoácidos se juntam, ocorre uma reação de condensação, na qual a gente tem a eliminação de uma molécula de água, né? E aí forma uma ligação covalente, que é a ligação peptídica entre dois aminoácidos diferentes, né? Quais são as funções das proteínas, né? Elas podem ser classificadas de acordo com essas funções. Então, a gente tem as proteínas estruturais, que contribuem para a formação do nosso organismo, como o colágeno, a queratina. Temos as proteínas de transporte, como a hemoglobina, que ela transporta oxigênio no sangue. As reguladoras, que regulam funções no organismo, como as enzimas, né? As proteases, que atuam nas proteínas. Os hormônios, como a insulina. As protetoras, né? Os anticorpos, que defendem o organismo, como a globulina, proteínas de contração, que participam de contrações de movimentos do nosso corpo, né? Ou músculos, como a actina, a miosina. Temos também as proteínas das membranas celulares, que possibilitam a troca de substâncias através das membranas celulares, né? Como a glicoproteínas, que controlam a passagem de glicose nas células. Temos as proteínas também de armazenamento, como a ferritina, que armazena o ferro no baço. A gente vai ver as estruturas das proteínas, né? Primeiro a gente tem a estrutura primária. É a própria cadeia de polipeptídeos formada pelas sequências de aminoácidos, as várias combinações de sequências possíveis. Então, se a gente considerar cada letra como um aminoácido, a gente vai ver vários aminoácidos se ligando, por exemplo, essa aqui seria uma ligação peptídica, né? Ocorrendo uma eliminação da molécula de água. E tem vários aminoácidos se ligando em cadeia, né? E essa estrutura aqui, essa sequência, forma um polipeptídeo acima de 100, a gente pode considerar já uma proteína. Então, essa cadeia aqui, essa estrutura, já é considerada a estrutura primária. A gente vai ver a estrutura secundária agora. O que seria a estrutura secundária? A gente pode considerar como se a gente fosse dando um zoom ao contrário, né? Então, antes a gente tinha a estrutura primária, aí a gente dá um zoom ao contrário, se afastando dela, aí a gente vai ter a estrutura secundária. O que seria ela? É a estrutura primária enrolada em forma de espiral ou mola helicoidal, ou também folha preguiada. O grupo amino de um aminoácido se liga a um grupo carboxila de outro por meio de ligações de hidrogênio. Então, se a gente imaginar aquela estrutura primária, a gente se afastando dela, a gente ia conseguir enxergar isso aqui, ela enrolada sobre ela mesma, né, em forma de uma mola, e esses pontilhados aqui são as ligações de hidrogênio, que um grupo carboxila aqui de um aminoácido se liga
a um grupo amino de um outro aminoácido. Essas ligações, elas conferem uma certa estabilidade para essa estrutura, porém elas são mais fracas do que a ligação peptídica, que é uma ligação covalente. Essa já é uma interação entre essas moléculas, né? Ela já é mais fraca um pouco. Aí a gente tem essa outra estrutura, que é outra forma, que ela pode estar, né, de estrutura secundária, que é a folha preguiada. Nesse caso aqui a gente tem uma única cadeia. Nesse caso a gente tem duas cadeias, né, paralelamente, ou de forma antiparalela, né, que seria antiparalela. Se aqui a gente tivesse um grupo amino, e aqui um grupo carboxila. E aqui um grupo amino, e aqui um grupo carboxila. Né? Agora, se a gente tivesse os dois grupos carboxila na mesma ponta, elas estariam paralelas. O contrário disso seria antiparalela. E esses pontilhados também são ligações de hidrogênio. Um grupo carboxila ligando com um grupo amino da outra cadeia, né? Ela é como se fosse uma folha dobrada ou preguiada. A gente tem a estrutura terciária, que é a estrutura em espiral ou em folha dobrada sobre si mesma, né? Então a gente pega aquela estrutura lá de mola e dá um zoom, se afasta, né? Como se a gente estivesse observando ela, e ela é enrolada sobre ela mesma, né? Ela já seria a estrutura terciária. Ela possui ligações em pontos específicos, estabelecidas por ligações de hidrogênio também, átomos de enxofre e até metais. Então, tem alguns pontos específicos que alguns átomos de enxofre também podem fazer pontes, né, de sulfeto, e alguns metais também, conferindo uma certa estabilidade para ela, além das ligações de hidrogênio também. A estrutura quaternária agora resulta da união de várias estruturas terciárias que juntas assumem formas espaciais bem definidas, né? As proteínas podem ser classificadas de acordo com sua estrutura quaternária, como as globulares e as fibrosas. As globulares elas já têm formato mais de glóbulo, né? Então, se a gente for ver aqui, tem várias cadeias, várias estruturas terciárias, né? Não uma só, mas várias, enroladas sobre elas mesmas e juntas. Essas já são estruturas quaternárias. E em alguns pontos também, a gente tem outras estruturas, como aqui a gente tem esse grupo M, né, dessa molécula aqui, e a gente tem o ferro que formando esse complexo que transporta o oxigênio no sangue, né, que seria a molécula da hemoglobina. Agora, o que seria desnaturação, né? Por aquecimento ou alteração do pH, as estruturas quaternárias, terciárias, elas são, e até as secundárias, elas são desnaturadas. Então, se a gente aquecer ela e aumentar o pH, é que cortou aqui, mas a palavra é desnaturadas. Se a gente aquecer, a gente vai romper aquelas ligações de hidrogênio, que são ligações mais fracas, né? E a proteína ela vai ficar com esse formato aqui, já desnaturada. Então, se você aquecer ou alterar o pH em pHs extremos, você pode desconfigurar ela. E ela pode perder a sua função. Então, algumas enzimas, por exemplo, elas são inativadas, porque ela perde a estrutura, perde a função dela quando sofre a desnaturação. Aí a gente tem outro processo que ocorre com elas, que são a hidrólise. A gente pode considerar como se fosse o contrário da formação da proteína. Lá a gente tinha os aminoácidos, eles vão se ligando, ocorrendo a eliminação da molécula de água até formar a proteína. Nesse caso é o contrário, a gente tem a proteína, entram moléculas de água sob algumas condições, e elas vão sofrendo quebras, né, até chegar à unidade menor, que são os aminoácidos. Ocorre sob a ação de aquecimento com soluções aquosas, ácidas ou básicas, ou sob a ação de enzimas, né? As enzimas também podem fazer esse processo com as proteínas de quebra. O que são as enzimas, né? Tem uma frase que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Então, quer dizer, se é uma enzima, ela é uma proteína também. Que elas são proteínas específicas, né, que agem como catalisadores biológicos, diminuindo a energia de ativação de uma reação química. Recebe a terminação ase, como, por exemplo, as proteases, que agem nas proteínas, a amilase, que age no amido, a lactase, que age na lactose. A enzima se torna ativa quando é auxiliada por uma coenzima, né? São específicas para cada molécula, reagente, substrato, como um modelo chave-fechadura. Então, as enzimas, elas diminuem a energia de ativação de algumas reações do nosso organismo. Então, sem as enzimas, algumas reações nem ocorreriam. E aí, o metabolismo não iria funcionar de forma adequada, né? Então, a gente tem aqui a apoenzima, que seria a parte principal da enzima, e a coenzima, que é uma outra molécula que age com ela, que torna ela ativa. E elas são específicas para cada tipo de reagente, né? Como uma chave e uma fechadura mesmo. Tem alguns campos aqui, alguns sítios que eles se ligam, que os reagentes se ligam
reagem e depois eles formam um outro produto, né? Uma outra molécula que não encaixaria aqui, essa enzima não atuaria sobre ela, né? Então, as enzimas são específicas para cada tipo de reagente, para possibilitar essa reação. Aqui a gente tem alguns exercícios para reflexão, né? Alguns fenômenos que acontecem no cotidiano, que com base nesses conhecimentos a gente vai poder analisar e poder explicar, né? Utilizando alguns argumentos de forma científica, esses acontecimentos. Então eu vou deixar para casa, mas a gente pode dar uma lida em alguns, né? Por exemplo, a gelatina possui fibras de colágeno em sua composição e o abacaxi possui enzima proteolítica, bromelina da classe das hidrolases, que rompem as ligações peptídicas. Ao preparar 2 potes de gelatina, em um deles colocou-se abacaxi in natura e no outro abacaxi após um processo de fervura. A gelatina que foi adicionada o abacaxi in natura não se solidificou, e a que foi adicionado o abacaxi após o processo de fervura se solidificou normalmente. Propõe uma explicação para o ocorrido. Então, por exemplo, a gente tem lá 2 potes de gelatina, em um deles a gente adicionou um abacaxi depois de fervido, né? Sofreu um processo de fervura, e no outro a gente adicionou o abacaxi in natura. No que foi adicionado o abacaxi in natura, a gelatina não conseguiu se solidificar. Na gelatina que a gente adicionou o abacaxi após o processo de fervura, ela se solidificou normalmente. Então, o que a gente tem que pensar? O abacaxi ele tem uma enzima que quebra uma proteína, né? E então, o que aconteceu aí depois que a gente ferveu o abacaxi? Por que na gelatina que foi adicionado o abacaxi fervido, ela se solidificou e na outra não? Então, a gente vai utilizar esses conhecimentos que a gente aprendeu, né? De hidrólise, de desnaturação, de cadeia proteica, para explicar esse fenômeno, que é um fenômeno que acontece no dia a dia, né? Aí a gente tem outros exercícios e aí a gente vai resolver e na próxima aula a gente discute sobre eles. Beleza, pessoal? Aqui, então a gente tem as referências e é isso aí. Até mais.